A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia para a sua meditação. E o verso que eu quero trazer hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, verso de número 9. Diz assim: E clamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Que pergunta maravilhosa a de Deus para o homem. Essa é a primeira pergunta do Antigo Testamento. Aonde estás? Adão, aonde tu estás? Deus sempre quer saber aonde nós estamos. Tem pessoas que estão perdidas. Tem pessoas que não sabem para onde vão. Estou totalmente perdida. E Deus continua perguntando: aonde tu estás? Será que tu estás salvo? Será que já encontrastes o caminho da vida? Aonde estás? Essa é a primeira pergunta do Antigo Testamento. Quando nós vamos ao Novo Testamento, Mateus capítulo 2, verso 2, curiosamente, a primeira pergunta também é: onde estás? Diz assim, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Interessante, a primeira pergunta do Antigo Testamento, clamou Deus a Adão perguntando: onde estás? Deus à procura do homem. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é os homens à procura do rei dos judeus. Onde está o rei dos judeus? Quero concentrar hoje nessa pergunta. Ela aparece algumas vezes na Bíblia, aliás, muitas vezes, mas eu vou falar apenas de 10 vezes. Primeiro, Gênesis 3, 9, Deus perguntando: onde estás? Segundo, Mateus 2, 2, os homens perguntando: onde é nascido o rei dos judeus? O rei dos judeus nasceu em Belém de Judá, não é? Onde nasceu Jesus, é o rei dos judeus. Gênesis 22, 7, nós temos outra pergunta: onde estás? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta maravilhosa a de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto? João, capítulo 1, verso 29, responde. João disse, o Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado e o meu. Em João, capítulo 8, verso 10, quando trouxeram uma mulher apanhada em adultério, Jesus, depois de dizer: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus faz uma pergunta à mulher. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus, aquele que tira o nosso pecado, pode perguntar: aonde estão os teus acusadores? Depois Jesus discutindo com os judeus aqui, acerca da sua filiação, os judeus vão perguntar a Jesus, João 8, 19, onde está o teu pai? Ah, que pergunta maravilhosa! Aonde está o teu pai, o pai de Jesus? O pai de Jesus é Deus. Os judeus não sabiam aonde ele estava, mas para encontrar o pai é preciso primeiro encontrar o Filho de Deus, Jesus. Paulo também escrevendo sua carta a Coríntios, a igreja de Coríntios, Paulo falando da sabedoria desse mundo, Paulo pergunta em 1 Coríntios 1:20, o apóstolo diz: onde está o sábio? Onde está o sábio desse mundo? Paulo também pergunta: onde está o inquiridor desse século? Muita gente faz muita pergunta, e Paulo diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Porque na sabedoria desse mundo, o mundo não conheceu a Deus. Vamos para 1 Coríntios, ainda 15, verso de número 55. Nós vamos encontrar mais duas perguntas: onde está? Olha só o que o apóstolo diz aqui.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ainda ele diz: onde está, ó inferno, a tua vitória? Quero trazer ainda a última pergunta em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: muitos aparecerão escarnecendo. Onde está a promessa da sua vinda? A promessa da sua vinda. Jesus há de voltar. Vamos ver 10 perguntas onde está. Primeiro, Gênesis 3:9. Onde estás, Adão? Segundo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Terceiro, onde está o cordeiro para o holocausto? Quarto, onde está aqueles teus acusadores? Quinto, onde está teu pai? Sexto, onde está o sábio? Sétimo, onde está o inquiridor desse século? Oitavo, onde está a morte, o teu aguilhão? Nono, onde está o inferno, a tua vitória? Décimo, onde está a promessa da sua vinda? A promessa da sua vinda está no Novo Testamento. 318 vezes diz que Jesus há de voltar. Que Deus te abençoe e que onde você está possa ter um encontro maravilhoso com Jesus para conhecer o Pai.